Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria. Vamos continuar lendo as visões de Ana Catarina Emmerich. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quando Pilatos desceu do tribunal do Gábata, seguiram-no uma parte dos soldados e foram diante do palácio para acompanhar o séquito. Um pequeno destacamento ficou com os condenados. 28 fariseus armados, entre os quais os seis inimigos furiosos de Jesus estavam presentes quando foi preso no Horto das Oliveiras, vieram a cavalo ao fórum para acompanhar o séquito. Os carrascos conduziram Jesus ao meio do fórum. Alguns escravos entraram pela porta ocidental, trazendo o patíbulo da cruz, e jogaram ruidosamente aos pés do Salvador. Os dois braços da cruz, mais finos, estavam amarrados com cordas ao tronco, largo e pesado. As cunhas, o cepo, para sustentar os pés e a cabeça, ajustada ao tronco para a inscrição, junto com outras ferramentas, eram carregados por alguns meninos a serviço dos carrascos. Quando jogaram a cruz no chão aos pés de Jesus, ele se ajoelhou junto à mesma, abraçando-a, beijou-a 3 vezes, dirigindo ao Pai Celestial, em voz baixa, uma oração comovente de ação de graças pela redenção do gênero humano, a qual ia realizar. Como sacerdotes entre os pagãos abraçaram um altar. Assim, abraçou Jesus a cruz, o eterno altar do sacrifício cruento de expiação. Os carrascos, porém, com um arranco nas cordas, fizeram Jesus ficar ereto, de joelhos. Obrigando-o a carregar penosamente o pesado madeiro ao ombro direito e, com o braço direito, segurá-lo, com pouco e cruel auxílio dos carrascos. Vi anjos ajudando-o invisivelmente, pois sozinho não teria conseguido suspendê-lo. Ajoelhava-se curvado sob o pesado fardo. Enquanto Jesus estava rezando, outros carrascos puseram sobre os pescoços dos ladrões os madeiros transversais das respectivas cruzes, amarrando-lhe os braços erguidos de ambos os lados. Essas travessas não eram inteiramente retas, mas um pouco curvas, e na hora da crucificação eram ajustadas na extremidade superior dos troncos, que eram transportados atrás deles por escravos, junto com outros utensílios. Ressoou um toque de trombeta da cavalaria de Pilatos. Um dos fariseus, a cavalo, aproximou-se de Jesus, que estava de joelhos, sob o fardo, e disse-lhe: acabou
agora o tempo dos belos discursos, e aos carrascos apressai-vos, para que fiquemos livres dele. Vamos avante. Fizeram-no levantar-se, então aos arrancos, e caiu-lhe assim sobre o ombro todo o peso da cruz, que nós devemos também carregar, para segui-lo, segundo as suas santas palavras, que são a verdade eterna. Então começou a marcha triunfal dos reis, tão ignominiosa na terra, tão gloriosa dos céus. A marcha triunfal do Rei dos Reis, tão ignominiosa na terra e tão gloriosa nos céus. Tinham atado 2 cordas à extremidade posterior da cruz, e 2 carrascos levaram-na por meio delas, de modo que ficava suspensa e não se arrastava pelo chão. Um pouco afastados de Jesus, seguiam 4 carrascos, segurando as 4 cordas que saíam do cinturão novo com que o tinham cingido. O manto arregaçado fora-lhe atado ao redor do peito. Jesus, carregando ao ombro os madeiros da cruz, ligados num feixe, lembrava-me vivamente Isaque, levando a lenha para a sua própria imolação ao monte Moriá. O trombeteiro de Pilatos deu então um sinal de partir, porque Pilatos também queria sair com um destacamento de soldados para impedir qualquer movimento revoltoso na cidade. Estava a cavalo, vestido de armadura e rodeado de oficiais e de um destacamento de cavalaria. Seguia depois um batalhão de infantaria de cerca de 300 soldados, todos oriundos da fronteira da Itália e Suíça. Em frente do cortejo em que ia Jesus, seguia um corneteiro, que tocava nas esquinas das ruas, proclamando a sentença e a execução. Alguns passos atrás, marchava um grupo de meninos e homens das camadas mais baixas do povo, transportando bebidas, cordas, pregos, cunhos e cestos, com diversas ferramentas. Escravos mais robustos carregavam as estacas, escadas e os troncos das cruzes dos ladrões. As escadas constavam apenas de um pau comprido com buracos, nos quais fincavam-se cavilhas. Seguiam-se depois alguns fariseus a cavalo, e atrás deles um rapazinho, segurando sobre os ombros, suspensa numa vara, a coroa de espinhos, que não puseram na cabeça de Jesus, porque parecia impedi-lo de carregar a cruz. Esse rapazinho não era muito ruim. Seguia então Nosso Senhor e Salvador, curvado sob o pesado fardo da cruz, cambaleando sobre os pés descalços e feridos, dilacerado e contundido pela flagelação e as outras brutalidades, exausto de forças por estar sem comer, sem beber, nem dormir, desde a ceia na véspera, enfraquecido pela perda de sangue, pela febre e sede, atormentado por indivisíveis angústias
e sofrimentos da alma. Com a mão segurava o pesado lenho sobre o ombro direito. À esquerda, procurava penosamente levantar a larga e longa veste para desembaraçar os passos, já pouco seguros. Tinha as mãos inchadas e feridas pelas cordas com que haviam estado antes fortemente amarradas. O rosto estava coberto de pisaduras e sangue, cabelo e barba em desalinho e colados pelo sangue. O pesado fardo e o cinturão apertavam-lhe a roupa pesada de lã ao encontro ao corpo ferido, e a lã pegava-se-lhe as feridas reabertas. Em redor havia ódio e insultos. Mas também, nessa imensa miséria, em todos esses martírios, se manifestava o amor do divino mártir. A boca movia-se-lhe em oração, e o olhar suplicante e humilde prometia perdão. Os 2 carrascos suspendiam a cruz pelas cordas fixadas na extremidade posterior. Aumentavam ainda o martírio de Jesus, deslocando o pesado fardo, provavelmente, que alternadamente levantavam e deixavam cair. Em ambos os lados do cortejo marchavam vários soldados, armados de lanças. Depois de Jesus vinham os 2 ladrões, cada um conduzidos por 2 carrascos, que lhes seguravam as cordas presas ao cinturão. Transportavam sobre a nuca os madeiros transversais das respectivas cruzes, separados do tronco. Tinham os braços amarrados às extremidades dos madeiros. Andavam meio embriagados por uma bebida que lhes tinham dado. Contudo, o bom ladrão estava muito calmo. O mal, porém, praguejava furioso. Os carrascos eram homens baixos, mas robustos, de pele morena, cabelo preto, crespo e enriçado. Tinham a barba rala, aqui e acolá uns tufinhos de pelos. Não tinham fisionomia judaica. Pertenciam a uma tribo de escravos do Egito, que trabalhavam na construção de canais. Vestiam somente a tanga e um escapulário de couro sem mangas. Eram verdadeiros brutos. Atrás dos ladrões vinham a metade dos fariseus, fechando o cortejo. Estes cavaleiros cavalgavam durante todo o caminho, separados ao longo do séquito, apressando a marcha ou conservando a ordem. Entre a gentalha que ia na frente do cortejo, transportando ferramentas e outros objetos, achavam-se também alguns meninos perversos, filhos dos judeus, que se lhe tinham juntado voluntariamente. Depois de um considerável espaço, seguia o séquito de Pilatos na frente. Um trombeteiro a cavalo atrás dele cavalgava. Pilatos, vestido de armadura de guerra, entre os oficiais e cercado de um grupo de cavaleiros. Em seguida, marchavam os 300 soldados de infantaria. O séquito atravessou o fórum, mas entrou depois numa rua larga. O cortejo que conduzia Jesus
passou por uma rua muito estreita, pelos fundos da casa, para deixar livre o caminho para o povo, que se dirigia ao templo, como também para não pôr obstáculos ao séquito de Pilatos. A maior parte da multidão já se pusera a caminho, logo depois de pronunciada a sentença. Os demais judeus dirigiram-se às respectivas casas ou ao templo, pois haviam perdido muito tempo durante a manhã e apressavam-se em continuar os preparativos para a imolação do Cordeiro Pascal. Contudo, era ainda muito numerosa a multidão, composta de gente de todas as classes, forasteiros, escravos, operários, meninos, mulheres e a ralé da cidade corriam pelas ruas laterais e por atalhos para a frente, para ver uma ou outra vez o triste séquito. O destacamento de soldados romanos que seguia impedia o povo de juntar-se atrás do séquito. Assim, era preciso correr sempre à frente pelas ruas laterais. A maior parte da multidão dirigiu-se diretamente ao Gólgota. A rua estreita pela qual Jesus foi conduzido primeiro tinha apenas a largura de alguns passos e passava pelos fundos das casas, onde havia muita imundície. Jesus teve que sofrer muito ali. Os carrascos andavam mais perto dele, das janelas e dos buracos dos muros. O vaiava a gentalha. Os escravos que lá trabalhavam atiravam-lhe a lama e os restos imundos da cozinha. Patifes perversos derramavam-lhe em cima água suja e fétida dos esgotos. Até as crianças, instigadas pelos velhos, juntavam pedras nas roupinhas e, saindo das casas, atravessando o séquito a correr, jogavam-nas no caminho, aos pés de Jesus. Assim foi Jesus tratado pelas crianças, que tanto amava, abençoava e chamava de bem-aventuradas. A paz de Jesus e o amor de Maria fiquem com Deus. Rezemos hoje uma Ave Maria pelo nosso Santo Padre, o Papa.